Olá, alunos, segundo ano. Vamos então falar sobre a apostila do terceiro bimestre, explicar e atualizar as atividades que foram passadas até o momento. A apostila do terceiro bimestre fala sobre a nossa escola literária desse bimestre, que é o Parnasianismo. E aí, primeiro, ela começa explicando sobre poesia, para depois a gente entrar no Parnasianismo, que é uma escola literária voltada altamente para a poesia, principalmente o soneto, tá? Então, vamos lá. Peguem a apostila, que tem aí no celular, quem imprimiu, quem pegou na escola, tá? Para acompanhar a nossa leitura aqui e os exercícios. Já na página 8 começa aqui uma pichação mostrando que poesia, hoje em dia, muita coisa, a gente tropeça em poesia a todo momento, né? E aí ele vem aqui falando sobre quem nunca ouviu ou leu um poema. Nós sabemos que muitas letras de músicas são poemas cantados, né? Até pela sua organização, que são organizados em estrofes. Então a gente no parnasianismo também trabalha muito juntamente com a estrutura da música, da canção, tá? Aí ele começa aqui com um poema de Manuel Bandeira chamado A Estrela e vem descendo aqui e explica que em uma estrela há um recurso chamado anáfora, que é uma figura de linguagem. Na língua portuguesa nós temos muitas figuras de linguagem e temos algumas específicas usadas muito no parnasianismo, essas que a gente vai descendo para a página 9. Ele começa ali explicando que as figuras de linguagem são recursos usados na fala e na escrita para tornar mais expressiva a mensagem transmitida, seja num texto, numa propaganda, numa poesia, numa música, seja lá qual for a mensagem a ser transmitida, tá? E depois ele vem aqui explicando como o que diz no Aurélio sobre o que é poesia. A arte de criar imagens, sugerir emoções por meio de uma linguagem que se combinam sons, ritmos e significados, tá? E aí ele começa aqui explicando que para que um poema possa criar essas imagens, sugestões, emoções, por meio da linguagem, ele precisa utilizar algumas figuras de linguagem, tá? E é isso que a gente vai aprender aqui, ó. Figuras de linguagem a gente pode separar em figuras de som, de palavra e pensamento. Aí temos um quadrinho aí explicando. Nessa apostila, ele só vai trabalhar as figuras de linguagem usadas no parnasianismo, tá? Nessa escola literária e nas poesias que foram criadas, nos poemas nessa época, tá? Então ele trabalha com assonância, aliteração, onomatopeia, que são recursos de som. Temos metáfora, sinestesia, prosopopeia e hipérbole, que são recursos que sugerem imagens, tá? Que são transmitidos por palavra ou pensamento. Aí no quadro abaixo ele tem ali, ó, figuras de construção de recurso sonoro. Ele vem explicando cada uma delas, o que é assonância, aliteração, onomatopeia. Dá os exemplos ali embaixo. Depois comparação, metáfora, sinestesia, prosopopeia, hipérbole e antítese, tá? Eu vou tentar explicar resumido, mas na apostila tá bem explicado. Como a assonância é uma figura de linguagem que é um recurso sonoro para repetir vogais, tá? Então a gente tem ali soana, da cama, decana, fulana, bacana, então nós temos o foco ali na letra A, uma repetição da letra A para sugerir esse som, né, da Ana em todas as outras palavras. A literação, ela faz o mesmo recurso, só que ao invés de com vogais é com consoantes. Então a gente tem aí o exemplo do quem com ferro fere será, com ferro será ferido. Temos aí o foco na consoante F, tá? E a onomatopeia é um recurso para imitar sons, tá? De alguma coisa ou animais. Então ele passa o tempo tic-tac. Tic-tac seria o quê? O tempo seria imitando o som do relógio. No quadro abaixo, ele já vem falando sobre comparação e metáfora.
A metáfora, ela é um tipo de comparação, só que ela não usa nenhum tipo de elemento comparativo, não tem nenhuma palavrinha entre uma coisa e a coisa comparada, tá? Por exemplo, na comparação, temos ali como elementos comparativos as palavrinhas como, que nem, semelhante, tal qual. Aí temos um exemplo aqui embaixo. Para florista, as flores são como beijos. Esse como aí foi um elemento comparativo, então isso aí é uma comparação. Para isso ser uma metáfora, a gente tem que tirar o elemento comparativo, que ficaria assim: para florista, as flores são beijos. Se não tem elemento comparativo, então a gente chama de metáfora. Tendo elemento comparativo, é uma simples comparação. É só prestar atenção o que está unindo as palavras aí. A sinestesia é uma figura de palavra que consiste em aproximar da mesma expressão sensações percebidas por diferentes órgãos dos sentidos, como paladar, olfato, visão, audição, tato. E para ser sinestesia, para ser figura de linguagem de sinestesia, a gente precisa trabalhar com 2 ou mais sentidos, tá? Se só tiver um sentido, não é sinestesia, pode ser qualquer outra figura de linguagem. O exemplo que ele deu aí é o seguinte: uma melodia azul tomou conta da sala. Então aí a gente tem 2 sentidos. Temos a melodia que trabalha com a audição e temos o azul que trabalha com a visão, né, o visual. Então se a gente tem dois ou mais sentidos, a gente tem uma figura de linguagem chamada sinestesia. Temos aí as figuras de pensamento, que usando como recursos de imagens, né, para a gente transmitir aí, tanto na fala quanto na escrita. Temos aí a prosopopeia, também conhecida como personificação, tá? Que consiste em atribuir características próprias de seres animados a seres inanimados, a seres que não têm vida. Então, o exemplo que tem aí é o seguinte: eu vi a estrela polar chorando em cima do mar. Estrela é inanimado, não chora. Quem chora é o ser humano, né? São os seres animados. Então, a partir do momento que você deu uma característica de seres humanos para algo inanimado, aquilo ali passa a ser uma prosopopeia, ou também chamado de personificação, tá bom? Isso acontece muito em desenhos animados, onde tem avião que fala, carrinho que fala, que tem família, que tem sentimentos. Isso também se chama prosopopeia, tá? A hipérbole é o recurso. E temos aí no quadro também a antítese. Antítese é uma aproximação de ideias opostas, tá? De palavras ou expressões opostas próximas, né? Na mesma frase. Aí temos aqui, por exemplo, o exemplo: nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura, tá? Então aí a gente tem luz e noite, tá? Tem nascer e morrer, nasce o sol. Então são ideias contrárias, opostas numa mesma frase, numa mesma estrofe. E aí a gente tem a antítese. E logo após esse quadrinho explicando essas figuras de linguagem, já temos a atividade. Então vamos explicar essa atividade 1 aí, corrigir ao mesmo tempo. Então temos aqui, ó, na letra A, na música, o vento beija os meus cabelos. Ele quer que você identifique as figuras de linguagem nessas expressões, nessas frases propostas aí. O vento beija meus cabelos, vento, não tem boca para beijar. Então aí a gente tem o quê? Uma prosopopeia ou personificação, tá? Dando características de seres animados a algo inanimado. Então temos a prosopopeia. Na letra B tem a expressão: todos estão morrendo de sede. Então é uma figura de linguagem que a gente usa muito, então fica fácil de identificar que é um exagero de uma ideia. E aí temos então a hipérbole. Na letra C temos um fragmento assim: tudo cura o tempo, tudo gasta, tudo digere. Então aí nós temos a anáfora, que era uma figura de linguagem que ele explicou fora do quadrinho, lá em cima, lá na página 9, tá? Que consiste em repetir uma palavra ou expressão em espaços regulares durante o texto. Então, esse aí, no caso da letra C, seria uma anáfora, tá? Porque nós temos a repetição da palavra tudo
em outros textos, em outros momentos da frase. Temos ali a música do Raul Seixas, Plunt Plat Zum, você não vai a lugar nenhum. E aí, se estamos imitando sons de coisas, temos a onomatopeia. E na letra C, o pavão é um arco-íris de pluma. Eu estou dizendo que o pavão é um arco-íris, eu não disse que ele é como um arco-íris. Então, aí não foi uma comparação, aí foi uma metáfora. Na número 2, pede para você associar o número das figuras de linguagem aos fragmentos correspondentes, tá? Então, temos um quadrinho aí. Temos 10 figuras de linguagem e temos as frases aqui do lado. Então, vamos lá. Teus olhos são negros, como as noites sem luar. Se eu tenho um elemento comparativo aí, que é a palavrinha como, então isso é uma comparação número 2. A natureza parece estar chorando, né? Então, chorar, a natureza não tem olhos para chorar, então aí foi uma personificação, ou prosopopeia, número 9. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Estou dizendo que o fogo é. Eu não comparei, então aí nós temos uma metáfora. O mito é o nada, que é tudo. Então, ideias opostas aproximadas, nós temos uma antítese. O cheiro doce verde do capim traziam recordações da fazenda. Peraí, cheiro, nós temos olfato, doce, nós temos paladar, verde, nós temos visão, né? Então, aí nós temos alguns sentidos, então a gente chama de sinestesia, número 10. O povo estourava de rir. Outro exagero, então, número 4. Acorda, Maria. É dia de matar formiga, de matar cascavel, de matar estrangeiro. Então, nós temos aí uma anáfora, tá? Essa repetição aí da letra A. Vamos lá, esse acorda Maria, matar formiga, matar é anáfora, mas é repetição da palavra matar, matar aqui. Vamos lá. Os pintinhos piam, fazem piu-piu, o som do piar faz me acalmar. Então temos aí uma onomatopeia, que é a imitação dos sons. Chegamos numa terra feia, fria, fétida e fútil. Então temos uma aliteração, a repetição aí, ó, do F, né? Feia, fria, fétida e fútil. E por último, a mágica presença das estrelas. Aí nós temos uma assonância, tá? Também da letra A. No exercício 3 dessa atividade, diz que as figuras de linguagem estão presentes em capas de revista, em manchetes, em slogans de propagandas, em N coisas. E aí ele tem umas manchetes e uns slogans aqui e pede para que a gente identifique as figuras de linguagem presentes. Tá? Temos aqui, ó, Nescau, energia que dá gosto. A figura de linguagem presente aqui é a prosopopeia. Energia não tem vida para dar gosto, né? Então aqui é a prosopopeia. Tá dando uma característica aí animada. Na de baixo, na revista Veja, Vida Após a Morte, nós temos a antítese, aproximação de ideias opostas, vida e morte. Na letra C, tem Vire o Inverno do Avesso e tem um poeminha aí, ó, que tá destacado. Nessa letra C temos duas figuras de linguagem, são dois recursos aí. Temos a anáfora, que é a repetição da palavrinha não ali, tá? E temos também a antítese, de ideias contrárias ali em cobrir e descobrir. Na de baixo, eles blá, blá, blá e nós glub, glub, glub. Temos aí mais uma onomatopeia, que é a imitação aí desses sons, que é da fala aí, né? E glub, glub seria tipo se afogando, porque é uma manchete falando sobre chega de enchentes.